Estavas com que idade na altura do Brava? Eu no Brava teria 25, 26 anos, e à volta disso, sim. Com 25, 26 anos, ainda és um jovem. Sim. Eu pessoalmente iria procurar um carro assim, um Civic, assim, uma onda mais... Racing. Mais racing. Sim. O que é que tu foste buscar a seguir? Eu fui buscar um paquete. Foste buscar um Laguna. Sim, senhor. Foi o meu segundo carro novo. E com um belo rabo. Um rabo gigantesco. Era um carro quase abrasileirado do ponto de vista de trás. Exatamente. Foi o meu segundo carro novo. Eu tinha uma necessidade de espaço bastante grande porque tinha sido pai há pouco tempo. Foi nesta altura que foste pai. Quando nós temos filhos pequenos, temos uma necessidade muito grande de carregar camas, fraldas, banheiras e tudo. Não vai ele querer tomar banho a meio de uma viagem, não é? Exatamente. E, portanto, eu fazia muitos quilómetros. Eu tive esta carrinha um tempo quase recorde na altura. Tive esta carrinha 1 ano e meio. É lá! O quê? 1 ano e meio? Como é que foste capaz? Exato. Eu, num ano e meio, fiz 78 mil quilómetros com este carro. Ok. Era um carro que, felizmente, era económico. Gastava pouco mais de 6 litros aos 100. Era muito silencioso, era muito confortável. Falava e dizia, não tenho cinto posto e não sei o quê. Era um topo da mariquice, completamente. E foi um carro, uma compra, a segunda compra de novo, mas muitos furos acima do Fiat, claramente, sobretudo em termos de consumos e em termos de conforto. E este carro tem uma história curiosa. O carro já de si vinha com um sistema de som estéreo muito bom. Mas eu não contente com isso, porque o carro, como tinha um habitáculo que parecia uma sala de estar, eu quis pôr um subwoofer na mala. Já deu jeito de ter o rabo, estás a ver? E então instalo o subwoofer na mala e eu lembro-me do senhor da loja dos autorrádios dizer para o rapaz que ia instalar o subwoofer na mala, dizer assim, cuidado que o depósito desse carro está muito junto ao fundo da mala. E o outro diz-lhe, está bem, está tudo bem. Resultado, foram 6 furos de berbequim no depósito, que eu descobri da pior maneira em viagem, que achei que o vidro de trás estava a ficar muito gorduroso de gasóleo, porque o gasóleo estava a sair do depósito e a escorrer e era com a força, com a velocidade, ficava colado atrás. E é um carro que tinha poucos meses, portanto foi simpático ficar sem um depósito de combustível. E foi essa a razão que te levou a abandonar o Laguna? Não, foi uma paixão muito grande que eu nutri por um carro que eu já namorava há algum tempo, mas quando encontrei... Portanto, basicamente traíste o Laguna. Traí o Laguna, foi. Já andavas a namorar outros com o Laguna ainda. Foi um caso de adultério, claramente. Porque eu levava o Laguna a ver o futuro substituto. Fui tão perverso quanto isso. E que carro era esse? BMW 525 TD de 1998. Um carro que estava numa condição absolutamente irrepreensível, porque era um carro de senhora, e que se fazia transportar de chofer. Portanto, o carro estava realmente muito bom. Portanto, a senhora só conhecia o carro no banco de trás. Há muitas... Esta senhora conhecia noutra vertente, na vertente do Ambrósio Ferreira Rocher. Conheciam na vertente do Ambrósio e toma lá chocolates e outras coisas do género. O carro tinha 50 mil km, era um carro a diesel, e o que me fascinou é que tinha um motor de 6 cilindros. E os motores de 6 cilindros têm uma sonoridade típica, e eu estava farto do som trivial do diesel do Laguna e eu queria mesmo, era um... Reproduz lá um bocadinho desse som. Claramente 6 cilindros, Claramente. Se fosse o 8 era... Portanto, basicamente, tu largaste o Laguna, o qual estavas muito satisfeito. Certo. Por um rabo de saias de 6 cilindros. No fundo foi isso. Uma espada. Uma espada. É uma espada. É um conceito que é teu. É isso, um carro-espada. Uma terminologia que o meu pai usava e que eu achava imensa graça, que ele dizia que era, lá vem uma espada. E o espada normalmente era um carro com quase 5 metros de comprimento. Portanto, havia... Olha, tenho aqui outra fotografia também, que se vê melhor o rabo dele. Sim. Tinha um rabo muito sexy este carro. Portanto, isto tu gostas de carros com rabo comprido e compridos em si. Compridos em si, sim. Há quem diga que é para compensar outras coisas quaisquer, não sei exatamente. Não dás valor a essas... Não, de todo. Então, assim, eu à medida que falo contigo, vou vendo que tu ficaste contente com todos os carros. Ou quase, menos os Fiat, claro. Sim. Mas até pelos Fiat eu tive algum carinho. Durante as primeiras 3 semanas, não é? Pelo menos, sim. Mas quer dizer, tu neste momento, se estivermos a ver cronologicamente a tua história com os carros, tu neste momento estás satisfeitíssimo com o BMW. É uma espada, largaste o Laguna por causa do motor V6, que tem uma 6 sonoridade... cilindros 6 cilindros em linha, sim. não é V. Com uma sonoridade espetacular, sim. E eu não consigo ver razão para tu mudares deste carro para o outro. O que é que aconteceu, entretanto?
Aconteceram alterações profundas na minha vida pessoal. Ok. E como aconteceram alterações profundas na minha vida pessoal, houve uma troca imediata quase de carro por um ato que eu considero que foi de pura rebeldia juvenil, completamente. Foi a tua segunda adolescência. Sim, foi um bocadinho. Portanto, foi tipo zangado com a vida anterior e pensei, não, eu agora vou mudar tudo e vou trocar o meu 525 TD, um carro ajuizado, racional, ponderado, por um BMW M3. Pumba, lá vai disto. E o que é que este BMW M3, portanto, deduzo que fosse um carro mais jovem, não é? Um carro mais rebelde. Era um carro mais jovem, sim, era um coupé, 2 portas, um carro com um look super desportivo, pintado num azul elétrico, também conhecido o meu azul estoril, e era um M3 3 litros com 286 cavalos, portanto quem vinha de um diesel com 115 e passa por um gasolina de 6 cilindros também, mas com 286 cavalos, como deves imaginar, é uma diferença substancial. Ficaste com o pé pesado. Fiquei com o pé pesado, mas à custa logo nas primeiras 2 semanas ter apanhado um valente susto com ele, porque lá está, excessos de juventude, não é? Estrada molhada, M3, e uns vizinhos passam ao lado e começam a ligar, fiz cada carro e tal. E eu senti quase que uma necessidade, vou-lhes mostrar quanto este carro anda. E ao entrar numa rotunda fiquei virado ao contrário. O carro entrou em peão, subiu com as 2 rodas a parte de cima do passeio, e quando eles entraram na rotunda estava eu de marcha atrás arrumado em cima do passeio, tipo assim, e eles olharem para mim. E eles fizeram assim outra vez. Boa, grande manobra! Foi mais ou menos assim. Mas era um carro que estava numa condição menos boa, tinha uma folga significativa na caixa de direção que me levava a mudar involuntariamente de faixa a partir de uma certa e determinada velocidade. O motor não estava assim propriamente mau, mas recordo-me que ao fim de 15 dias do dia tive que trocar a embreagem porque estava completamente escafiada. Portanto, não foi assim um começo fácil com este M3. Mas este M3, portanto, foi a tua segunda adolescência, foi também uma fase, não é? Foi uma fase, sim. Foi uma fase. E quando esta fase, digamos assim, acalmou, o que é que a tua mente racional te levou a fazer? Eu estou aqui a ver já uma sequência comprida de BMWs. Tu nesta altura andavas com um fetiche por BMWs, era? Eu sempre gostei muito de BMWs, de carros alemães. A marca? Gosto muito de BMWs. E a seguir, a primeira palavra que me veio à cabeça depois dos desaires com o M3 foi banheira. Eu senti saudades da banheira. Então comprei a banheira. A senhora banheira. Comprei a senhora banheira, estreiei-me na arquitetura de motor V8 e comprei um BMW 740i, que é um motor V8 com 4.000 de cilindrada, com curiosamente, os mesmos 286 cavalos do M3, mas com uma caixa manual de 6 velocidades e com um luxo absolutamente arábico lá dentro. 4.000 de cilindrada? Sim. Quanto é que ele consumia? Com juízo 22. Com juízo. Com juízo 22. E enjoava-se nas inversões de marcha. Porque a suspensão era de tal ordem macia que nas inversões de marcha, este movimento do marcha atrás para a frente, o carro ficava assim. Era fabuloso. Mas a 200 a hora na autoestrada, alemã, deslimitada, claro, era como se fôssemos a 100. Era uma sensação de nada lhe pode tocar. É 200 a hora com um carro daqueles, é 200 a hora. Vamos para ali fora. Estás quase parado. Se aparecer uma parede no meio, ele atravessa a parede e continuaria a 199. Ainda não foi este carro que... Aliás, nenhum deles o fez. Ainda não foi este carro que te disse, pá, é este. Estavas satisfeito? Sim, senhor. Era o teu terceiro BMW de seguida. Voltaste às tuas raízes, à banheira, à espada, não é? O que é que aconteceu a seguir? Faltava-me a modernidade. O Série 7 era um carro muito quadradão, era um carro com um design antiquado e era um carro que gastava 22 litros ao 100, não é? Portanto, mesmo a andar poucos quilómetros por ano que eu fazia na altura, não era um carro razoável, por assim dizer, não é? E pensar em levar aquele carro ao mecânico era sempre, ai meu Deus, quantos milhares de euros é que eu vou pagar para mudar o óleo ou para mudar as pastilhas ou o que quer que seja. Então optei novamente, felizmente pude pensar em comprar um carro novo outra vez. E lá vai disto. E comprei o meu carro mais caro de sempre. Foi o carro em que eu investi mais dinheiro até hoje. Foi nesta carrinha Rover 75, 2 litros CDT, que na altura se chamava uma Connoisseur Plus, que queria dizer... Connoisseur Plus. Elle était un Connoisseur Plus. Porque tinha televisão, caixa automática, Xenon, bancos aquecidos... Tens fotos disso? Tenho. Televisão.
A televisão está... é esta coisinha aqui. Caixa automática. Pá, eu nunca entrei num carro que tivesse televisão Sim. ao pé do condutor. Sim, mas só funcionava com o carro parado, claro está. Pronto, eu por acaso agora estava a Só estranhar. funcionava com o carro O parado. gajo mete o cruise control e está a ver ali... Não, mas ter em 2002 ter um carro que dizia eu tenho televisão no carro era qualquer coisa de especial. Olha, nunca tive. E estamos em 2014 e nunca tive televisor no carro. Era um carro fabuloso, era feito pela BMW, era a plataforma do antigo BMW Série 3, do 320D, o motor era um bocadinho castrado para não fazer assim tanta sombra ao BMW 320D, e era um carro muitíssimo confortável, muito bem insonorizado, tinha um look e peras, se bem que a mala, apesar dos 4 metros e quase 90 que esta carrinha tinha, era relativamente pequena. Pequena? Para o tamanho da carrinha Olha, em não si, diria. era Olhando para ela de relativamente fora, não pequena. diria Tinha nada. pouco mais de 400 litros, era relativamente pequena. E nesta altura, como é que estavas em termos de necessidade espacial para as tuas viagens? Estavas a precisar de... Portanto, a tua família já eras pai na altura também? Sim. Não estava, eu nesta altura estava em transição entre trabalhar em Portugal, passei a trabalhar em Madrid, Ok. fui viver para Madrid, E fazias muitas vezes a viagem? fazia muitas vezes a viagem Lisboa-Madrid, portanto este era um carro ideal para viajar, mas obviamente quando entramos em território espanhol, abre-se uma janela de oportunidades no campo automóvel que se torna absolutamente, é quase que irresistível trocar de carro por um carro que eu nunca conseguiria comprar em Portugal. Portanto, tu quando foste trabalhar para Madrid sentiste necessidade de... Não é necessidade, eu vou chamar de necessidade. Sentiste um impulso de trocar para um outro carro que não poderias comprar em Portugal. Certo. E quis comprar o meu carro de sonho. O teu carro de sonho. Certo. E ficaste com esse carro de sonho sem saber ainda já qual é, durante quanto tempo? Fiquei com este carro 9 meses. Portanto, há pessoas que passam a vida inteira a pensar, ai, meu carro de sonho. E tu encontras o carro de sonho e ao fim de 9 meses vai-te embora que eu já não... Vai-te embora que eu já nem te posso ver à frente. Que maluco. É que foi assim que eu tive que o vender. Foi? Foi sim, senhor. O teu carro de sonho foi um valente pesadelo então. Foi sim, senhor.